canção não mudou. Guardei o azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Guardei meu coração pra te encontrar. E ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. E ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou te amando mais. A canção não mudou. Guardei o azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Guardei meu coração pra te encontrar. E ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o seu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor, sim, Senhor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia
A chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. A canção não mudou, guardei o azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei meu coração pra te encontrar. E aí, OC Youth, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um dos nossos encontros aqui, onde estamos nos preparando sim para ser usados pelo Senhor, para ir para as nações. Vocês lembram a semana passada que aprendimos que tem um tempo para tudo isso, sendo preparados, né, para ser usados pelo Senhor, para ser pastores. Eu sei que tem futuros pastores, evangelistas, ministros da palavra, servos da obra aqui. Mas além de tudo, cada um de nós que estamos aqui, jovens, se é tua primeira vez, bem-vindo ao ministério que zela por quê? Pelo preparo para o nosso encontro com o nosso amado. Esse é o maior e mais importante preparo, pois a Bíblia diz que devemos estar esperando com vestes brancas. E essas vestes brancas são boas obras, como dizem Apocalipse. São bons frutos, como o Senhor tanto deseja. Então, se você faz parte desse ministério e sabe muito bem a palavra do vinheteiro, se você sabe muito bem a palavra do vinheteiro, ou se é a tua primeira vez aqui e você vai aprender um pouquinho sobre essa parábola pela primeira vez, então, de qualquer forma, ambos vão receber tanto, e eu também, pois certamente é uma bênção tão grande quando o Espírito Santo me usa para ministrar para vocês, porque a Bíblia é uma espada de 2 gumes que corta tanto para lá como para cá, e eu recebo ao mesmo tempo que vocês recebem, porque eis-me aqui apenas o mensageiro da palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar para isso, para que hoje vocês não ouçam as palavras e a inteligência do Davi, porque muitos me chamam de inteligente. Eu sim, tinha muita facilidade na escola, mas toda a inteligência no mundo não faria nada e não valeria nada para sua vida se não for apenas o conhecimento, a sabedoria e a palavra eterna do Senhor aqui para você ouvir. Amém? Então feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento na tua presença. Como é, Pai, uma bênção estar aqui mais uma vez com esses jovens. E como sempre, Pai, eu peço forças sobrenaturais, Deus. Que eu possa ficar aqui firme e com, Pai, forças para pregar a Tua mensagem, coragem para falar o que tem que ser falado, custe o que custar, doer quem doer, Pai. Eu peço que você esteja aqui me usando como mensageiro, Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, a Tua presença, Pai, transbordando em mim, e que essas palavras venham chegar até o mais profundo desses corações e que sejam escritas nas tábuas desses corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera. Se você está aqui pela primeira vez, então você vai ser introduzido
uma base do ministério Online World Church. Somos um ministério que discipula pessoas ao redor do mundo, porque o Senhor tem nos dado uma grande comissão de fazer discípulos das nações. E existe uma parábola dentro das Escrituras achada em Lucas 13, a parábola do vinheteiro. Eu te encorajo a colocar no YouTube, após ter ouvido essa palavra, parábola do vinheteiro, Pastor Chris Duran, e você vai ouvir e receber uma mensagem tão profunda que vai mudar a sua vida e a forma que você vê a igreja, a noiva e o corpo de Cristo. Mas hoje vamos aprofundar um pouquinho e vou falar para vocês um pouquinho sobre o que achamos dentro dessa parábola. Lucas 13, 6 a 9. Então contou esta parábola, falando de Jesus contando essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele foi procurar fruto nela e não achou nenhum fruto. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Corte-a. Olha as palavras do dono da vinha. Que dentro dessa pregação do Pastor Chris, você vai começar a entender todos os elementos. O que está falando essa parábola? Qual é a revelação dela? Mas aqui o dono da vinha é Deus. E ele está falando para um vinheteiro, um líder de uma figueira, de um discípulo. Está dizendo: olha, eu venho procurar fruto e não estou achando. Então corte essa árvore. Olha as palavras do Senhor. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Jovem, você tem que entender que Deus procura frutos. Só que aí o homem respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, então corte-a. Jovem, saiba que o dono da vinha está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele está invadindo agora a sua casa. Ele está chegando até onde você está e Ele está fazendo uma coisa agora: procurando frutos. Ele está procurando frutos. Um dia Ele te chamou. Um dia Ele te deu uma oportunidade de fazer parte da vinha dEle. Um dia você ouviu a palavra do Senhor. Mas será que você tem produzido fruto? Será que você tem deixado com que essa palavra gere fruto em você? E hoje o dono da vinha, o Deus eterno, o Rei dos Reis, está aqui. E Ele está vendo quem tem e quem não tem fruto. Davi, isso parece muita condenação. Não é. Porque quando ele vem procurar fruto, se ele não achar, ele levantou vinheteiros para clamar pela sua vida, como eu estou clamando agora. Enquanto você ouve essa palavra e o Senhor sussurra dizendo: esse não tem fruto, nesse eu não acho. Estou aqui no meu interior intercedendo e dizendo: Deus, dá mais 1 hora, dá mais um tempo para ele entender, para ele tomar uma decisão. Dá mais 1 ano, deixa eu adubar, deixa nós adubarmos. Vamos ajudar esses aqui, Senhor, a produzir frutos. Isso se chama a graça de Deus, que te trouxe até esse lugar. E essas não são minhas palavras, mas é o próprio Jesus dizendo que é assim, que Deus vem e Ele procura. E ouça, jovem, ouça você, talvez pastor ou líder, ou aquele que está ouvindo, que não tem a coragem e a verdade para pregar a palavra verdadeira. Não tem a coragem para falar aquilo que muitos não querem ouvir. Que o Senhor está aqui e Ele procura fruto.
E aqueles que não estão produzindo fruto, sem importar se um dia eles foram plantados na vinha, sem importar se um dia fizeram a oração, sem importar se eles mesmos são pastores, ministros, líderes, evangelistas, missionários, se ele não achar fruto, ele a cortará. Ele está pronto para cortar, e por isso João Batista diz em Mateus 3:10: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E Jesus ecoa essas palavras, e quantas vezes o próprio Paulo fala sobre os ramos naturais e os ramos enxertados, que se não produzirem fruto, serão cortados e lançados ao fogo. Ah, quão severo é esse Deus! Sim, Ele é um Deus de justiça, mas também, quão misericordioso, que mesmo você estando aqui após tantos anos, já ouvindo o chamado dele, rejeitando-lo e produzindo frutos ruins, mais uma vez ele te dá uma oportunidade, mais uma vez ele estende sua graça. Esse é um Deus amoroso. Mas cuidado em não insultar o Espírito da graça, como temos aprendido, pois nós sabemos que a Bíblia relata tantas vezes sobre aquilo que Deus procura. E hoje você ainda tem tempo, graças a Deus, pois ainda há vinhateiros intercedendo pela sua vida. Ainda há tempo para um vinhateiro cavar ao redor das suas raízes e te adubar. Ainda há tempo para suas raízes serem curadas e você produzir fruto que irá te revestir, fruto por qual você será revestido para entrar no grande banquete. Pois vocês lembram daquele que entrou no banquete sem as vestes adequadas? O Senhor pegou e falou: o que esse está fazendo aqui sem as vestes certas? E essas vestes são as vestes brancas de uma vida de obediência, de uma vida de santidade, de uma vida vivendo o chamado de Deus a produzir bons frutos. E o primeiro que você tem que entender, jovem, é que nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Mateus 7:15-20, vocês sabem que eu sempre relato esses versos sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas olha o que diz antes disso. Verso 15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês vão reconhecer vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Jesus está falando aqui claramente. Pode uma pessoa se chamar um cristão e produzir e viver uma vida de pecado? Pode uma pessoa dizer que está vivendo uma nova vida e continuar vivendo a velha? Não, porque toda árvore boa produz bons frutos. Todo cristão vive como Cristo viveu. Se realmente você já não vive, mas Cristo vive em você, então você deve viver uma vida produzindo os frutos de Cristo, produzindo os frutos do Espírito Santo. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. Ou seja, como que eu sei se uma árvore é boa ou ruim? Analisando os seus frutos. Você não precisa falar para mim se você é cristão. Deixa eu ver os seus hábitos. Deixa eu ver aquilo em qual você coloca seus olhos. Deixa eu ver o que você faz com seu dia. Deixa eu ver o que você pensa. E os seus frutos falarão por você.
os seus frutos falarão por você. E a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É como em 1 de João capítulo 2, capítulo 3, onde João diz: o mundo é incapaz de amar porque não conhecem a Cristo. O mundo dirá para você: não, amamos a todos, amamos a todes. Eles não sabem o que é o amor. Eles não sabem o que é amar ao próximo. Eles acham que amar ao próximo é aceitar a vida do próximo. Quão ódio maior você deixar o seu próximo queimar no inferno pelo resto da eternidade por amor. Eles não sabem e são incapazes de amar. São incapazes de amar. E a Bíblia diz: é por isso que Caim matou Abel, porque não conhecia ao Senhor. Ele era incapaz de amar. O amor, ele sempre traz vida. O amor sempre traz vida. O mundo é incapaz de trazer vida. Só o verdadeiro cristão, pela palavra e a verdadeira palavra, pode trazer vida. Eu amo vocês. Esses pastores falsos, esses lobos falsos não te amam. Eu te amo. Por isso estou te ensinando a verdadeira palavra. E eu digo para você, sabe o que Cristo diz? A árvore boa não pode dar frutos ruins. Jovem, você não pode. Você não pode continuar sendo dominado pelo pecado. Mas Davi e os cristãos e os Davis da vida, como Davi, que era uma pessoa com coração conforme o coração de Deus, mas caiu. Há vezes, sim, que um fruto vai sair como uma infecção. E isso é um sinal e um alerta que essa pessoa precisa ser tratada. Que tem uma doença que precisa ser observada antes da árvore inteira começar a se murchar e parar de produzir frutos bons. Algumas vezes a gente vai agir da forma que não deveremos. Mas como diz em Gálatas 6:1, isso deve ser uma surpresa. Deve ser para um vinheteiro surpreendente quando fala: uau, mas você sempre produz bons frutos, agora saiu com uma infecção. Que surpresa, vamos tratar, tem algo que temos que tratar. Mas o que dizer daqueles que não é mais surpresa quando todos os frutos saem ruins? O que Jesus está falando é que uma árvore que produz bananas não pode se chamar de uma árvore de maçã. E uma árvore de maçã não será chamada de uma árvore de banana. Por quê? Por causa do fruto. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mas quais são os frutos que Jesus está falando? O grande erro dessa geração é achar que dons são frutos. Jesus fala que esses falsos profetas vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Entenda uma coisa: os lobos vão parecer muito bons pastores. Os lobos, pela sua aparência, vão pregar muito bem, muito lindo. Vão produzir sinais e maravilhas. Vão olhar para você e você vai se sentir amado. Uma bajulação. Mas esses, o mundo não acha que eles são lobos, porque estão vestidos com essas peles. Mas o que eles estão mostrando para você são dons, não frutos. Eles lotam igrejas, eles fazem cruzadas, eles conseguem gerar muitas emoções em vocês, produzem lágrimas e gritos. Eles falam em línguas estranhas, eles lançam profecias e até acertam. Eles produzem sinais e maravilhas, eles têm eloquência nas palavras. Ah, como eles recebem milhões e milhões de visualizações nas redes sociais.
Como os católicos, os muçulmanos, os religiosos, o da hipergraça, como eles amam esses pregadores, porque falam muito bem e têm igrejas gigantes. Eles vão para as ruas e evangelizam. Eles fazem missões, eles servem na igreja. Mas isso não é fruto. Pois falsos profetas produzirão essas coisas. Lobos se vestirão desses dons e desses serviços para enganar você. Bons frutos, anote isso. Bons frutos são atitudes e caráter que somente podem ser gerados em nós através da obra do Espírito Santo. Bons frutos são atitudes e caráter que somente o Espírito Santo pode gerar em nós. E achamos esses frutos em Gálatas 5. Os frutos do Espírito Santo são amor. O verdadeiro amor é obediência à palavra de Deus. Ouça o que eu estou falando. O primeiro fruto, amor. E o verdadeiro amor, como a Bíblia diz, Jesus fala em João 14, 21. Aqueles que guardam a minha palavra são aqueles que me amam. E aqueles que me amam serão amados pelo Pai e eu também os amarei. 1 de João capítulo 2 diz, aqueles que obedecem ao Senhor são aqueles que o amam. Então o verdadeiro amor é obediência à palavra de Deus, retidão e submissão. Muitos dizem amar a Deus, muitos pastores dizem amar a Deus, mas são adúlteros, são gananciosos, são malandras e não amam a Deus. Eles amam o mundo, mas não a Deus. Outro fruto do Espírito Santo, alegria. Gratidão independente da circunstância. Muitos são alegres quando tudo vai bem. Mas quando Deus começa a tirar, quando Deus permite com que comece a apertar, quando Deus testa se sua alegria está naquilo que Ele te dá ou naquilo que Ele é, será que você permanece alegre? Somente o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Paz, confiança no Senhor. Quantos dizem estar em paz, mas murmuram, se queixam, estão com medo. A paciência, submissão aos tempos do Senhor, como aprendimos a semana passada. Você diz, sim, eu sou paciente. Mas será que você tem tido paciência nos tempos do Senhor? Ou como aprendimos, você tem se precipitado? A amabilidade, refletir Cristo, servindo os outros, se entregando, se sacrificando, não se importando com aquilo que você quer viver, com os seus sonhos, com a casa que você quer construir, com as riquezas que você quer levantar, com os sonhos que você quer realizar, mas tendo um coração simplesmente entregue ao Senhor por amor ao próximo. Pois o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar uns aos outros. Bondade, fazendo para os outros o que não vão fazer para você, se sacrificar. Sabe qual é a bondade de Deus? Enviar os seus profetas e seus missionários, os seus evangelistas, a entregar uma mensagem de graça a homens que irão matar esses mensageiros. Sacrifício, bondade, de não ser levado pela aspidez, nem sei se você fala assim, não ser áspero, mas ser bondoso. Gálatas 6:1, isso aqui é para os vinheteiros, para os líderes. Diz que quando alguém confessa o seu pecado, o surpreendido no pecado, devemos restaurar essa pessoa com mansidão, que também é um fruto do Espírito Santo. Tanto para os líderes como para os discípulos, de ser humildes. A fidelidade, sendo reto, fiel com Deus e com a noiva, não trocando o noivo
o noivo para outros ídolos e outros amantes. O domínio próprio, jovem. Dominar o seu corpo, dominar as suas mãos, dominar os seus olhos, dominar os seus pensamentos, dominar os seus desejos. O Senhor está procurando esses frutos. Frutos de arrependimento, frutos de fé. Ei, o Senhor não está procurando o fruto do Espírito Santo em você. Ah, mas eu me sinto paciente. Ah, mas eu me sinto bondoso. Não é um fruto, são os frutos. Os frutos do Espírito Santo, que devem todos estar gerados em você. Então, jovem, examine sua vida. Pois Pedro diz assim, sabendo disso, sabendo que o Rei dos Reis está aqui procurando os frutos, como que deveríamos comportar-nos? Tem uma forma que devemos nos comportar. 2 de Pedro 3, 11 a 18 diz assim, sabendo que tudo vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Não é uma sugestão, é um alerta dizendo vocês precisam ser assim, senão vai dar ruim. Quantas alertas, Jesus, o Senhor deixou tão claro para nós que é o que Ele precisa, o que nós precisamos, o que Ele busca. Qual tipo de gente vocês precisam ser? A vida, anota isso, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Por que pessoas odeiam a palavra? Por que pastores não podem simplesmente ler as Escrituras? Porque elas por si mesmo já nos ensinam o que devemos entender. E se você não tem pastores e líderes para te ensinar essas palavras, você tem buscado elas por si mesmo? Sim, os líderes e os lobos falsos pagarão um alto preço, mas será que você tem buscado a verdade do Senhor? Será que você tem tido fome e sede para entender as suas Escrituras? Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível. Faça o possível. Faça de tudo para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembra que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade. O Senhor está sendo paciente e te dando oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas. Isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas. Pedro está confirmando, essa é a palavra. Isso é que se repete vez após vez. O Senhor está voltando. Então você precisa estar pronto. Isso aqui, gente, isso aqui não é uma palavra de condenação. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é a mensagem de Cristo. E foi assim mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender. É difícil de entender, sim. Que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada a hipergraça e a hiperreligiosidade, como fazem também com as outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Qual mensagem você acha que vai causar destruição? A mensagem de todo pode? A mensagem de todo pode ou a mensagem de santifique-se? Vai ser a de todo pode. Porque aquele que é santo verá o Senhor. Aquele que anda em santidade. E não é sobre o que você veste, não é sobre como você prega, se você fala línguas. Isso é religiosidade, porque esses são dons, não é fruto. Não é fruto. Quantos falam línguas e com essas mesmas línguas fofocam, mentem,
falam mal do outro, usam essa mesma língua para enganar, usam essa mesma boca para se entregar à depravidade, à depravação, à imoralidade. O que vale essas línguas estranhas na boca de um impuro? Nada. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Jovem, cuidado de não cair da sua posição segura. Davi, como assim? Eu simplesmente estou lendo a palavra. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele. Amém. Então, o que podemos fazer? Sabendo que nossa carne todos os dias, eu sei, jovem, que a nossa carne todos os dias deseja pecar. Essa é a nossa luta. E nenhum de nós é um super-homem. Nenhum de nós somos fortes o suficiente para resistir. Nenhum de nós podemos, mas olha o que diz em Gálatas 5. Quero dizer a vocês, verso 16, quero dizer a vocês o seguinte: deixem, sublinhe essa palavra, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Jovens, não é sobre ser forte o suficiente. Não é sobre você ter a força para resistir o pecado, não. É sobre você se tornar fraco e parar de lutar e resistir o Espírito Santo. O que você tem que fazer? Deixa com que o Espírito Santo venha te dirigir. E não se entregue, não obedeça aos teus desejos. Simplesmente deixa. Você está lutando com desejos? Então clame e diga: Espírito Santo, vem, faça o que você quiser. Não te resistirei. Eu te deixo. Porque a nossa natureza, verso 17, nossa natureza humana é contra o que Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E você está lutando com ambos. E a pergunta é: qual você tem deixado dirigir a sua vida? É simples assim. Qual você está deixando dirigir a sua vida? O Espírito Santo te conduz a orar. Você tem orado? Ele te conduz a fazer o seu devocional. Você tem feito o seu devocional? Ele te conduz a estar junto conosco em comunhão. Você tem estado? Davi, eu tenho estado. E ainda luto. Então deixa eu te perguntar. Quando o Espírito Santo te conduz a confessar o seu pecado, você tem confessado? Por que quando o Espírito Santo te conduziu e disse você deve confessar isso, você parou de deixar Ele conduzir a sua vida e você mesmo conduziu? Por que quando o Espírito Santo trouxe convicção e disse você deve falar para o seu líder o que você fez, você não quis falar e você ignorou o Espírito Santo? Constantemente nós vemos a igreja primitiva confessando os seus pecados uns aos outros. Não em uma oração privada, mas uma confessão verdadeira. Porque o Espírito Santo sabe que quando você confessar, você será tratado. O seu orgulho será tratado. E quem não confessa o seu pecado, cai em um pecado maior. O orgulho. A única razão por qual, quando o Espírito Santo te dirige a confessar, você diz, não vou confessar, é por medo daquilo que os homens pensarão de você. Isso é orgulho e isso é vaidade. E ambos são pecado diante dos olhos do Senhor. E sabendo que o dia está vindo, como que você precisa viver? Você não pode carregar mais esse orgulho. Você não pode carregar mais essa vaidade.
pois é exatamente o que Satanás quer que você faça. Então finalizo dizendo para você que você precisa identificar a sua condição. Primeiro, identifica, jovem. Agora, analisa a sua vida. Você tem produzido bons frutos? Você tem guardado o seu corpo em santidade? Sim ou não? Você tem sido obediente e submisso? Sim ou não? Você tem sido uma boa testemunha de Cristo? Sim ou não? Segundo, alguns produzem bons frutos, mas às vezes, como eu falei, entram aquelas bactérias que precisam ser tratadas. E talvez você tenha guardado sua santidade, mas às vezes você fica áspero. Jovens, às vezes o pastor Cris já precisou me tratar, porque eu deixava com que a fome me levasse a tratar pessoas mal, a estar mal-humorado. E ele precisou tratar isso em mim. E agora, quando eu fico com fome, eu posso sentir ainda minha velha natureza querendo ser áspero. Mas as palavras do meu pastor ecoam na minha mente, porque eu fui tratado. E muitos de vocês têm áreas na sua vida que podem parecer pequenos, mas o Senhor ainda quer tratar. Você, às vezes, tendo essas infecções, significa que você é uma árvore ruim? Não. Isso demonstra a luta entre a antiga e a nova natureza. Mas se você não trata isso, se você não for rápido nisso, se você não for humilde em receber a correção, se quando o teu vinhateiro vem e te corrige por algo que você acha pequeno e você faz de algo pequeno, gigante, sendo um orgulhoso, então isso vai começar a infectar o resto dos ramos. E pouco a pouco você vai ir apodrecendo. Você vai começar a apodrecer e você ficará doente. E se você não se arrepender, se você não continua no fruto do arrependimento e você não se deixa ser tratado, o dono pode perguntar para o vinhateiro: por que ele parou de produzir bons frutos? Por que ele não produz mais? E eu tenho vindo buscando e ele não está produzindo. Por que deixaria ocupar espaço inutilmente? Corte. Só que tem aqueles que não produzem bons frutos, tem aqueles que produzem bons frutos, mas talvez tenham que ser tratados porque tem uma infecção. E outros ainda nunca foram figueiras do Senhor. O mundo pode produzir certos frutos, sim. Podem ser gentios. Podem oferecer muito dinheiro para doar muito do seu dinheiro. Podem fazer muitas coisas que nos olhos do mundo, joia. Mas não é o fruto que Deus procura. Eles não produzem o que Deus busca. Ah, mas ele é uma pessoa muito boa, Davi. Eu sinto que ele é muito bom. Deus não procura apenas pessoas boas. Ele procura pessoas santas. Pessoas santas são boas, mas não toda pessoa boa é santa. Então, Jesus irá voltar e ele vai procurar quem tem se deixado ser dirigido pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo habitando neles como Senhor, habitando neles como Senhor. Quem tem o Espírito Santo habitando neles como Senhor da sua vida. E ele olhará os frutos e assim reconhecerá os céus. Então, jovem, hoje essa palavra te leva a tomar uma ação. Se você precisa confessar para o seu líder, seu vinhateiro, confessa. Se você não tem um líder, um vinhateiro, a qual você pode confessar e confiar,
eu quero te fazer um convite. Se você nunca aprendeu sobre isso, eu quero te fazer um convite. Vai aparecer um QR Code aqui. E se você escanear, você pode fazer um cadastro. E todas as quinta-feiras estaremos juntos e eu estarei te ensinando mais. Eu estarei analisando e buscando e te ajudando a produzir frutos bons. E com o tempo você vai ver se eu de fato sou alguém que produz bons frutos, e eu vou ver se você é alguém que deseja produzir bons frutos. E depois da sua fidelidade e o seu compromisso, se assim for o teu desejo, você terá um vinhateiro. Você terá alguém para cuidar e discipular da sua vida. Eu sou um vinhateiro, eu cuido de vidas, eu discipulo vidas. Eu vejo e reconheço e tenho discernimento para dizer para os meus discípulos: você está infeccionado e você precisa ser tratado. E eles humildemente falam: trata-me. Custe o que custar, doa o que doer, me trata, porque eu quero estar pronto para meu amado. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado por essa palavra, Senhor, e pelo verdadeiro evangelho. Que o reino dos céus está próximo. Então precisamos nos arrepender. E se nos arrependermos, o preço que tu pagastes nessa cruz irá nos cobrir. E teu Espírito Santo fará uma habitação em nós. E se nós perseverarmos até o final, seremos salvos. Se nós deixamos esse Espírito nos conduzir e dirigir até o final, então juntos nos tornaremos um contigo. Obrigado, pois muitos talvez acham que estão sendo condenados nessa noite, mas eu sei que ainda não é o tempo da condenação, do julgamento. Tu não viestes para julgar o mundo, mas tu virás. Mas agora é o tempo da sua graça. Muito obrigado, Senhor. Ajuda esses jovens a viver vidas santas, separadas e cheias de bons frutos. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Jovens, essa é a mensagem que as nações precisam ouvir. E eu vou ir até os confins da terra pregando ela. E a minha pergunta é: quem está disposto a pregar com essa ousadia e essa coragem? Sim? Então coloque aí #EuIrei. E nos vemos na terça-feira juntos para receber as profecias que o pastor Cris traz para nós. Todas as terças e todos os sábados. Amém? Tamo juntos. Até a próxima.